Avaliação de matemática, primeiro semestre. Bom, primeiramente, vocês vão colocar aí a data, o nome completo de vocês e o número da chamada. Então, vamos começar. Avaliação de matemática, primeiro bimestre. Número 1. O gráfico abaixo apresenta o resultado de uma pesquisa de opinião realizada para saber qual meio de transporte é mais seguro. Observe e responda as questões propostas. Então, eu tenho aqui um gráfico. Esse gráfico aqui é uma pesquisa de opinião para saber qual meio de transporte mais seguro. Por exemplo, aqui o automóvel foram 120 pessoas que acham que ele é mais seguro, o avião são 20, e assim você vai olhando, né, os numerais, de acordo com o tamanho aqui do gráfico. Na letra A, complete a tabela abaixo com o número de pessoas que escolheram o trem. Por exemplo, quantas pessoas que escolheu o trem? Você vai lá no gráfico, olha quantas pessoas e coloca o numeral. Trem, bicicleta, avião, barco e automóvel. Na letra B, qual a soma de todas as pessoas entrevistadas? Então, você pode usar aí o gráfico ou então também a tabelinha para fazer a somatória. Daí eu quero que vocês façam a somatória de todas as pessoas que escolheu, todas as pessoas entrevistadas, tá? E colocar o resultado final depois. Não pode colocar o resultado direto, eu quero a continha aqui de todas as pessoas entrevistadas. Na letra C, qual o meio de transporte considerado mais seguro na opinião das pessoas? Você vai colocar aqui o meio de transporte que é considerado mais seguro pelas pessoas. Qual que teve mais pontuação lá no gráfico? Ou você pode usar o gráfico para olhar, então, também a tabela. Letra D, qual o menos seguro? Letra E, decompõe o valor que indica o número de pessoas que preferem a bicicleta e escreva de forma como se lê. Então, primeiro, você vai lá na bicicleta, vê quantas pessoas que preferiu a bicicleta, põe um numeral, decompõe ele e depois vai escrever ele por extenso, tá? Então, são duas respostas, a decomposição e escrever por extenso. Número 2. A escola de Pedro promoveu um passeio entre todos os alunos da escola. O passeio foi no parque da cidade. No parque, houve a realização de várias atividades, brincadeiras, jogos e outras. Ao todo, participaram do passeio 1.346 alunos. Referente a este número, responde. Qual o número? 1.346. Então, todas as questões da A até a E vai ser a respeito desse numeral. Eu coloquei ele bem grande, sublinhei, negritei ele, tá? Então, na letra A, quantas ordens esse número tem? Você vai contar quantas ordens. Letra B, como se lê esse número, ou seja, como que escreve ele por extenso? C, que número ocupa a terceira ordem? Qual o seu valor posicional? Qual é o número que ocupa a terceira ordem e qual o valor posicional? Então, tenho duas perguntas em uma só. Letra D, escreva os algarismos desse número no quadro abaixo. Você vai colocar o número aqui, o valor posicional aqui da unidade milhar, centena, dezena e unidade do numeral 1346. Letra E, qual a decomposição desse número? Você vai decompor ele. O número 3, você vai usar os símbolos igual, menor ou maior, que é a comparação de numerais. Vamos lá. Compare os números a seguir. Então, eu tenho os números aqui, na letra A até a letra F. Você vai colocar aí o sinal, se ele é maior, menor ou igual. Vamos fazer aqui, por exemplo, o primeiro aqui. 26.176. Ele é igual, menor ou maior do que 28.199? Aí você vai colocar o sinalzinho. Assim, você vai lendo os numerais e colocando o sinal. 4. Calcule o valor de cada expressão numérica. Então, você vai colocar aqui o valor resolvendo, tá? Não pode pôr diretamente. Quando tiver o parênteses, por exemplo, na letra B aqui, 5 mais 2 mais 3 é igual. Você tem que copiar o número 5, colocar o sinalzinho de mais, resolver o que está dentro do parênteses, aí depois você continua fazendo a continha até chegar ao resultado final. Tá? Então, lembrando, onde que tiver parênteses, é resolvido primeiramente o que está dentro do parênteses. 5. Veja abaixo os preços de alguns brinquedos da loja Seta.
loja seta, lista de preços, o artigo bola, carrinho, jogo e peteca. E aqui do lado aqui tem o preço unitário de cada artigo. Por exemplo, a bola custa R$ 4,10, o carrinho R$ 4,80, o jogo R$ 5,65 e a peteca R$ 2,95. Aí vem a questão a respeito dessa tabelinha. Dentre esses brinquedos, qual é o mais caro? Aí você vai marcar se é a bola, a peteca, o carrinho ou o jogo. 6. A turma de Joana resolveu fazer uma pesquisa sobre o tipo de filme que as crianças mais gostavam. Cada criança podia votar em um só tipo de filme. A tabela seguinte mostra o resultado da pesquisa com as meninas e com os meninos. Então, foi feita essa pesquisa com a turminha, né, sobre o tipo de filme que eles gostavam. Por exemplo, as meninas. A aventura teve 6 meninas que gostam e 10 meninos. Comédia, 7 meninas e 2 meninos. Desenho animado, 5 meninas e 5 meninos. Terror, 2 meninas e 4 meninos. Então vem a pergunta: qual o tipo de filme preferido pelos meninos? É a aventura, a comédia, o desenho animado ou o terror? Olhando na tabelinha para você marcar uma questão que é certa. 7. Meu irmão nasceu em 1998. Em que ano fará 30 anos? Você vai montar a continha aqui dentro desse quadrinho. Não pode pôr resposta direto, tá? Eu quero que vocês montem a continha, se é de mais, se é de menos, e colocar a resposta aqui na linha. No número 8 também da mesma maneira. Você vai montar a continha e colocar a resposta. Vamos lá, o 8. A escola de Rodrigo está em reforma. Na pintura foram gastos 570 litros de tinta branca, 28 de tinta verde e 185 de tinta azul. Quantos litros de tinta foram gastos ao todo? Aí você vai fazer também a continha dentro do quadrinho, para depois colocar o resultado e colocar o R de resposta aqui, quantos litros de tinta foram gastos ao todo. Boa sorte e beijos!